Olá, pessoal. Vamos aí então a mais uma tutoria sobre a aula 8, que é abordagem contingencial da administração. Meu nome é Camila Garcia, eu sou mediadora presencial da disciplina HPA 2, CDER de Polo de Macaé. O objetivo dessa aula, a meta dessa aula, é analisar as origens, o desenvolvimento e as contribuições da teoria das contingências na administração. Bem, pessoal, a teoria das contingências surgiu como uma evolução da teoria dos sistemas. Nada mais é do que uma forma de pensar mais abrangente, orientada para a análise da influência dos fatores ambientais externos sobre o desempenho das empresas. A ênfase da teoria das contingências, ela é dada no mercado e na tecnologia, que são alguns fatores contingenciais. Não adianta a empresa fazer a sua programação, o seu planejamento estratégico, sem ela olhar para o mercado, olhar para o que está acontecendo lá fora, quais são os fatores políticos, os fatores econômicos, os fatores de desenvolvimento, pesquisa, tecnologia, que podem influenciar o seu negócio. Então, a teoria das contingências, ela leva em consideração essa amplitude de mercado. Antes, eu coloquei esse desenho aí, antes, todo o trabalho que era burocrático, né, foi substituído por máquinas. As compras virtuais, operações financeiras, eletrônicas, elas ganharam cada vez mais força, né, com o avanço tecnológico. E a teoria da contingência, ela abrange essas características, esses elementos. O livro traz para a gente aqui algumas características especiais dessa teoria. Quais são? A primeira é foco nos fatores externos, ou seja, mercado, clientes, concorrência, tecnologia, governo. Depois, o segundo fator, a segunda característica dessa teoria é a ênfase no caráter adaptativo das organizações ao seu ambiente contingencial. Ou seja, a empresa vai se adaptar de acordo com o mercado. O mercado está exigindo uma determinada tecnologia. Vamos supor que a minha empresa vende aparelhos celulares e os concorrentes já lançaram novos produtos. Se eu não me adaptar ao meio, a minha empresa vai, né, falir, vai acabar. A terceira característica é a visualização da tecnologia como um fator contingencial preponderante e independente. Ou seja, a tecnologia é um fator chave que move a teoria das contingências. A tecnologia é que faz tudo isso modificar, toda a estrutura se modificar, toda a estrutura se adaptar ao meio. É o que impulsiona, né, a contingência, as modificações, a mudança. Quarta característica da teoria das contingências, ênfase nas questões pontuais. Por exemplo, estratégia versus estrutura, tecnologia versus estrutura e modelo de gestão. Ou seja, um elemento, ele está em contradição com o outro. Eu tenho que montar a estratégia, mas a estratégia está adequada à minha estrutura. Eu tenho que desenvolver ou agregar novas tecnologias, mas essas novas tecnologias estão de acordo com o meu modelo de gestão? O tamanho da minha empresa, ela atende o mercado ou eu preciso crescer? A quarta característica desta teoria é uma abordagem crítica às abordagens prescritivas da administração. O que é isso? Porque todas as teorias, todas as fases da administração, a história da administração que nós passamos, elas sempre focavam ou na estrutura,
ou na operação, ou nas relações, ou no sistêmico, que é a estrutura. Quer dizer, ela sempre tinha abordagens prescritivas, previsíveis. Já das contingências é totalmente o oposto. A contingência é você lidar com fatores externos que podem afetar diretamente o seu negócio. Então você tem que falar a mesma língua e andar junto de acordo com o cenário, de acordo com os fatores contingenciais. E a última característica trazida pelo livro é a mudança da explicação das mudanças na estrutura organizacional, a partir da influência dos fatores, exatamente o que eu já disse. Dependendo do fator externo, ou seja, o mercado, a tecnologia, o governo, a economia, a minha empresa ela vai se adaptar a essas contingências. Um exemplo muito marcante é esse período de Covid que nós estamos vivendo, né? Muitas empresas, elas até surgiram ou ganharam mais força por causa da pandemia, né? Quer ver um exemplo? As empresas de transporte. Não se usava muito aquele transporte de bike para entregar, né, produtos. Não se usava muito. Mas com a pandemia, com a necessidade crescente de fazer o negócio online, cresceu cada vez mais essa parte de entrega, essa parte de logística, utilizando até mesmo bicicletas. Não é mesmo? Então, o que? A empresa ela se adaptou ao meio, ela cresceu a partir do meio, mas tem também alguns casos de empresas que, infelizmente, tiveram que fechar suas portas porque não conseguiram suportar as despesas do negócio por terem, né, ficado sem nenhuma atuação durante 4 meses. Então, assim, os fatores externos, eles estão totalmente ligados ao negócio organizacional, à empresa. E quais são as premissas? Bem, as premissas, em primeiro lugar, é o ambiente externo. As organizações, elas se adaptam ao ambiente externo para que aquelas organizações que conseguem se adaptar, elas com certeza conseguem ter o melhor desempenho no mercado. O ambiente da empresa é um fator determinante na escolha e implementação da estrutura do modelo de gestão, ou seja, para cada ambiente há um modelo de gestão. O meu modelo de gestão, ele, por exemplo, ele não pode ser simplesmente burocrático. O meu modelo de gestão, ele tem que ser flexível a ponto de analisar não só o ambiente interno quanto o externo. Vertentes que são analisados, o contexto de cada organização, né? Tamanho do negócio, tipo de negócio, elementos do negócio, né? E também os fatores externos, como quais são as tecnologias empregadas, como os meus concorrentes estão reagindo ao mercado, qual é o comportamento dos clientes e qual é a tendência desse comportamento dos clientes. Então, todas essas características são premissas da teoria contingencial. Eu coloquei aqui nesse slide algumas figuras, né? Cada ambiente, independente do setor, eu estou falando sobre mineração, eu estou falando da indústria de petróleo e gás, eu estou falando de comércio, eu estou falando do segmento farmacêutico, agronegócio, independente do negócio, a teoria contingencial ela leva em consideração todos os fatores externos que podem afetar o negócio. Que fatores são esses? A tecnologia, a política, o mercado, tá? E aí, o livro traz para a gente algumas tipologias de ambiente. São 3. A primeira, um ambiente estável, ou seja, não tem muitas mudanças. Um ambiente inovador, ou seja, ele sempre quer ser pioneiro, ele sempre quer mudar, sempre quer fazer alguma coisa diferente e nova. Quer ser sempre o pioneiro, né? Para lançar um produto, para lançar um serviço. E por último, um ambiente em mudança, em processo
fluxo de mudança e adaptação. Bem, diferentemente da abordagem sistêmica, que centraliza sua análise nas relações de troca entre a empresa e o seu ambiente externo, a empresa recebe os insumos do ambiente, processa-os internamente e gera produtos ao ambiente sob a forma de bens, serviços e informações. Essa é a metodologia da abordagem sistêmica. E o enfoque contingencial? O enfoque contingencial, ele concentra sua análise na influência dos fatores externos presentes no ambiente sobre o desempenho e o comportamento da organização. E aí, pessoal, eu coloquei aqui alguns segmentos, né? O ambiente de ação direta e o ambiente de ação indireta. Professora, o que é isso? O ambiente de ação direta compreende o público-alvo, que está aqui nessa partezinha branca aqui, ó, representada por esse círculo. O ambiente de ação direta são os stakeholders. O que são os stakeholders? É toda a parte interessada, fornecedores, clientes, acionistas, tá? Eles influenciam diretamente a organização. E o ambiente de ação indireta é constituído das variáveis que estão fora da organização. São variáveis políticas, culturais, tecnológicas, demográficas, que influenciam indiretamente o desempenho da organização em seu contexto. E quais são esses fatores que levam a empresa que são fatores contingenciais que levam a empresa a mudança de comportamento ou que podem afetar o desempenho organizacional? Que fatores são esses? São as agências reguladoras. Quer ver um exemplo? Anatel, Anvisa, ANP, certo? Anael, a Enel, né? Fala Enel, desculpa. Depois, variáveis sociais, variáveis políticas, variáveis econômicas e variáveis tecnológicas. O livro traz para a gente também o que é merchandising. Merchandising nada mais é que a divulgação de produtos no ponto de venda. Por exemplo, é uma forma de marketing, uma forma mais visual. Eu apresento o produto para tornar o produto mais atrativo, através de anúncios, de propaganda, de, por exemplo, vestir uma camisa aqui de algum fornecedor e falar sobre aquele produto, estou fazendo uma certa propaganda visual daquele produto ou serviço. Temos também os modelos de Lawrence e Lorsch. Lawrence e Lorsch analisaram a contingência ambiental e demonstraram como o nível de mudança em ambiente, ou seja, ambiente estável e instável, influencia a estrutura e as características organizacionais. Como assim? Por exemplo, o ambiente estável, ele é baseado na estrutura organizacional burocratizada. Ele é centralizado, ou seja, as decisões são tomadas pela cúpula organizacional. Portanto, a empresa é menos diferenciada, certo? E ela é totalmente integrada nos meios formais. Eu estou descrevendo a estrutura burocrática. Ao contrário, o ambiente instável é uma estrutura menos burocratizada, mais flexível, descentralizada e mais diferenciada e integrada através de meios flexíveis. Então, o ambiente estável, ele é centralizado, ele é formal e burocrático. E um instável é o oposto disso, flexível, descentralizado e menos formal. Bem, pessoal, agradeço a vocês por terem assistido a essa aula até o final e espero revê-los em breve.